Pode ser, crianças, aqui é Tia Su, com mais uma aulinha da Escola Dominical para vocês. Estamos na lição 9, o amigo que ouve a voz de Deus. Mas antes de tudo, espero que estejam todo mundo bem, todo mundo em casa, usando álcool em gel, usando máscara, que nesse momento é pra gente ficar em casa com o nosso papai e a mamãe, se tiver como, tá bom? Mas antes de tudo, antes da gente ouvir a nossa historinha, vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos lá fechando os nossos olhinhos. Papai do céu, nós te agradecemos por esse dia, que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém! E vamos para o nosso texto do dia, para o nosso texto bíblico. Pegue sua Bíblia com o papai e a mamãe, abrindo lá em Jó, capítulo 33, versículo 14, que diz assim: Deus fala de várias maneiras. Vamos lá repetir com a Tia Su? Agora a gente vai fazer um gesto, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. Vamos repetir? 1, 2, 3. Deus fala de várias maneiras. Mas e aí, criança? Como será que Deus fala conosco? Eu sei que é através da nossa Bíblia, através das nossas orações, através dos louvores, através de outras pessoas também. Deus pode usar você para falar com outras pessoas através de você. Sabia disso? E é exatamente isso que o Papai do Céu fez com o nosso amiguinho de hoje. Antes da gente conhecer o nosso amiguinho, a gente vai conhecer o papai e a mamãe deles. O papai deles se chama Eucana. Eucana era um homem temente a Deus, obediente à palavra de Deus e subia todo ano lá no sacerdote, lá no templo, para poder oferecer sacrifícios a Deus. E junto dele tinha a mulher dele, que se chamava Ana. Ana era uma mulher temente, obediente à palavra de Deus, só que tinha um porém, crianças. Ela não poderia engravidar. Ela não tinha como engravidar, ter um filhinho, um bebezinho. Então, toda vez que ela subia junto com o marido lá no templo, ela orava ao Senhor pedindo uma criança. E assim como ela pedia ao Senhor, teve um dia que ela estava tão amargurada, tão triste, com o coração partido, que ela pegou e orou clamando ao Senhor, só que ela orava baixinho, só para ela escutar e ninguém mais. Dentro da mente dela, sabe quando a gente fecha o olhinho assim e fica orando pro Papai do Céu sem falar nenhuma palavra? Era assim que Ana estava. Só que Ana estava chorando muito e pedindo muito a Deus um filho. E quando ela estava lá, ajoelhada no templo, orando, bem baixinho, Eli, que era o sacerdote do templo, aquele que cuidava do templo, que falava com as pessoas com Deus, falava com ele. Ele viu Ana lá ajoelhada e pensou que Ana estava bêbada, crianças. Meu Deus do céu. Ele pensou que ela estava bêbada. Só que quando ele chegou perto dela e falou que ali, repreendeu ela, né? Que ali não era o lugar dela estar bêbada, ali dentro do templo. Só que Ana pegou e falou assim que ela não estava bêbada, que ela estava amargurada, que ela estava triste, que ela estava orando ao Senhor querendo um filho. E Eli ficou comovido pela história e falou para ela ir embora,
que assim Deus iria atender o pedido dela com o filho. E nessa oração, crianças, ela pegou e falou assim, fez uma promessa ao Senhor. Falou assim que se a criança nascesse, se o Senhor desse uma criança para ela, que essa criança iria desde pequeno até quando morresse, iria servir ao Senhor, que ela iria dar para Eli, para que Eli pudesse cuidar ali na obra do Senhor, para que ele pudesse ajudar na obra do Senhor desde pequenininho. E aí, passou-se os dias, passou-se um tempo, alguns meses, Ana ficou grávida, crianças. Ana cresceu a barriguinha de Ana e ela teve uma criança. E sabe qual é o nome da criança, as crianças? Ela se chama Samuel. E sabe o significado de Samuel, crianças? Significa pedido ao Senhor. Exatamente como ela fez, como ela pediu ao Senhor e Deus atendeu o pedido dela, ela pegou e deu o nome de Samuel. E Samuel, como foi feita a promessa, ela pegou e falou com seu marido Eucana que assim que Samuel crescesse um pouquinho, que eles iriam dar para o sacerdote Eli, para que Eli pudesse cuidar dele no templo, para ensinar as coisas a Samuel. E Samuel pegou e foi para o templo, assim que ele tivesse grandinho. Quando Samuel estava grandinho, ele pegou e foi para o templo junto com o sacerdote Eli. E ali, Eli, ele tinha 2 filhos, o filho Finéias e o filho Hofni, Finéias e Hofni. E Samuel, ali junto com eles, sempre lá os 3 no templo, aprendendo as coisas do Senhor, que ele ensinava para eles. E um certo dia, Samuel viu que Hofni e Finéias faziam as coisas erradas, que fazia coisas que não agradavam ao Senhor. E ele pegava e ficava entristecido, né, crianças? Porque ele fazia tudo certinho. Samuel fazia tudo certinho, era confiante em Deus, aprendia cada vez mais com a palavra de Deus que ele ensinava para ele. E Samuel, ele era crianças, viu? Crianças, ele era pequenininho, não era tão grande, era pequeno. E ele ficava triste com as coisas que Hofni e Finéias faziam ali dentro do templo. E Eli, certo dia, passando os tempos, Eli estava ficando velhinho, estava ficando fraquinho, enfraquecido por causa da idade dele. E ele sempre falava com Hofni e Finéias sobre o comportamento mal deles não fazer a vontade de Deus, fazer as coisas como deveriam ser feitas, assim como Samuel fazia. Samuel fazia tudo certinho, crianças. Só que Hofni e Finéias nunca fazia nada certo. Fazia tudo que era contra a vontade de Deus. E Eli estava ficando velhinho, estava ficando cansado. E ele pegou e aconselhava sempre os meninos. Ele sempre falava, avisava os filhos sobre o comportamento deles. Certa noite, Samuel estava lá no quarto dele, dormindo, e ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. E ele achou que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Ele pegou, andou até lá no quarto de Eli e perguntou para ele: Eli, você me chamou? E o sacerdote Eli pegou e falou assim: não, Samuel, pode voltar a dormir porque eu não te chamei. Samuel pegou, voltou para a caminha dele, pro quarto dele, e ficou lá, deitou. Quando de repente ele ouviu mais uma vez, crianças, ouviu Samuel, Samuel. E novamente Samuel foi lá no sacerdote Eli, ver o que ele queria. Falou: Senhor, me chamou?
E o sacerdote ali pegou e falou assim: não, Samuel, eu não te chamei. E lá vai Samuel de novo pro quarto dele, deitou e estava achando estranho, não é mesmo? E aí, mais uma vez, crianças, pegou uma voz e chamou ele novamente: Samuel, Samuel. E aí ele pegou e foi de novo no sacerdote Eli. Eli percebeu o que estava acontecendo. Era Deus querendo falar com Samuel e ele não tinha percebido. O sacerdote pegou, falou assim: Samuel, quando ouvir mais uma vez a voz, fala: eis-me aqui, Senhor. E Samuel pegou, voltou para o quarto, deitou mais uma vez. Novamente, a voz chamou ele: Samuel, Samuel. E aí Samuel fez o que o sacerdote falou para ele. Pegou e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Nisso, Deus falou com ele. Falou assim que os filhos dele, de Eli, estavam maus. Que Hofni e Finéias não estavam obedecendo a eles. E que por esse motivo, a geração de Eli iria ser amaldiçoada. Foi exatamente, e falou para Samuel falar para Eli. E Deus falou com Samuel para ele falar com Eli, que a geração dele iria ser amaldiçoada, que Deus não estava se agradando com as coisas que os filhos de Eli estavam fazendo lá no templo. Só que no dia seguinte, Samuel ficou com medo de falar com o profeta Eli. Ele teve medo, só que ele percebeu isso e falou assim: Samuel, pode falar o que Deus falou com você? Aí Samuel pegou e falou para o sacerdote Eli tudo o que aconteceu. Falou assim que a casa dele, a família dele não iria mais ser consagrado para cuidar das coisas de Deus, que a família dele foi amaldiçoada. E aí o sacerdote Eli pegou e falou que se essa é a vontade do Senhor, que ele faça o que achar melhor. E foi exatamente isso que aconteceu, crianças. Com o passar do tempo, Samuel sempre estava agradando a Deus, fazendo o que era certo, fazendo tudo o que Deus falava para ele fazer, obedecia, fazia de tudo, crianças, cuidava do templo, não era como Hofni e Finéias. E aí, nesse momento, Deus pegou e consagrou ele a profeta. Sabe o que significa ser profeta? Então, crianças, ser profeta de Deus é fazer que as pessoas se relacionem com Deus, que através dele, que assim, o que Deus falar através dele, que ele possa falar com as pessoas, que ele possa fazer que as pessoas se acheguem mais para perto de Deus. E é isso, crianças. Essa foi a história de Samuel. E assim também como Samuel, Deus também quer usar você para falar com outras pessoas, através com um amiguinho de escola, através com o papai, com a mamãe, com seus avós. Deus quer te usar, assim como usou Samuel. Lembre-se que desde pequenininho ele foi criado no templo e sempre foi ensinado as coisas de Deus, assim como também é com você. Deus também quer te usar. Tá bom, crianças? Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer suas atividades com o papai e com a mamãe. Tá bom, crianças? Que façam tudo certinho. Qualquer dúvida pode chamar a tia Su no Zap ou a tia Carmo, ou a tia Carmo, ou a tia Pati, ou a tia Lídia, tá bom? Qualquer dúvida. É isso, crianças, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, tá bom? Beijo, tchau!